Hoje vamos falar do cisne branco, o cisne negro. Continuando. O cisne branco, o cisne negro. É importante frisar que para cada estrutura, ou seja, a neurose, a psicose e a perversão, a experiência do amor se dará de forma específica. Dessa forma, devemos relembrar que a formação da estrutura psíquica se dá a partir de um processo que ocorre já no início da infância, durante o complexo de Édipo. Em um primeiro momento, a criança está alienada ao desejo materno, sendo seu falo e recebendo todo o seu investimento afetivo em uma relação simbiótica. A mãe é para a criança o grande outro. Contudo, o nome do pai entra como um veto a esse gozo, tirando a criança da posição de falo e inscrevendo nela a falta e barrando esse outro. Considerando, segundo Fink, que a foreclusão é a causa da psicose, nessa estrutura não há o nome do pai, ou seja, não houve a inscrição da falta. Isso faz com que o falo não seja simbolizado e a criança permaneça alienada ao desejo materno e permeada pela constante presença do outro. Nas psicoses, portanto, não ocorre a reorganização do imaginário para o simbólico, ou seja, o imaginário continua a predominar enquanto o simbólico não é estruturado. É a partir do estabelecimento do ideal de eu que o sujeito inicia uma ideia de si. Em decorrência de mau estabelecimento da situação, o sujeito ele pode passar a ter uma ideia precária de si, uma autoimagem frágil e passível de murchar-se em situações específicas, podendo ocorrer dessa forma a desintegração do eu e do centro de intencionalidade. Essa desintegração do ego prejudica a noção de corpo como unidade e promove certo nível de indiferenciação entre o eu e o outro. Podemos perceber, por exemplo, essa perda de fronteiras quando Nina começa a apresentar alucinações visuais que implicam em penas crescendo em seu corpo, como as de um cisne. E ela vai se tornando, ao longo do filme, cada vez mais o seu próprio cisne. Devemos pensar no amor, em como a falta e o desejo são extremamente influentes nesse processo, visto que o desejo intervém no amor da mesma forma que a falta intervém no desejo. E é nesse sentido que Lacan afirma que o amor é a sublimação do desejo. No filme, é possível perceber que a personagem principal, a Nina, possui uma relação simbiótica com a mãe, de alienação, não existindo, portanto, uma separação simbólica entre elas. E dessa forma, levando em consideração de que o amor da mãe é direcionado ao balé, pode-se supor que o amor da Nina também é o balé. Cabe ressaltar que a distinção de Lacan entre as três instâncias psíquicas, real, simbólico e imaginário, o psiquismo é estruturado a partir de um nó. O nome do pai, ele pode ser considerado o quarto elo, que garante a estabilidade do psiquismo e a manutenção desse nó, mesmo que uma das três instâncias se desconecte. Dessa forma, devido à não inscrição do nome do pai na psicose, para o sujeito psicótico, o real se torna demasiadamente avassalador, ao passo que o simbólico é falho devido à foreclusão do nome do pai. Entretanto, pode haver uma ordem distinta que assuma essa função de respaldar a foreclusão do nome do pai. Então, no exemplo da Nina, a prática artística do balé pode ser vista como essa função organizadora que faz a vez do quarto elo, que, de acordo com o Fink, a função paterna é simbólica, e nesse sentido, pode ocorrer mesmo sem a presença da figura paterna, como, por exemplo, no discurso da mãe, aparecendo assim uma autoridade, um ideal de que está além dos seus próprios desejos. No filme, é visto que a Nina, ela mora apenas com a sua mãe e seu pai não é mencionado durante o filme. Nina e a mãe vivem como uma pessoa só. Seus desejos se confundem, a mãe invade a privacidade da filha nessa relação simbiótica. E essa postura da mãe é vista em diversas cenas do filme. Então ela entra no banheiro sem a permissão da filha, dorme no quarto dela,
sem que a mesma saiba, está sempre ligando para ela, sendo que esse contato vai além de uma proteção materna. Um dos fatores que são a consequência do fracasso do amor do pai é a alucinação psicótica, também chamada de alucinação autêntica, que são caracterizadas pela ordem da certeza. Ou seja, no filme, Nina está tão vinculada à sua personagem do cisne que começa a se ver enquanto tal. Se olha no espelho e vê crescer asas em suas costas, resultado desse tipo de alucinação que seria psicótica. Nesse sentido, essa forte vinculação à sua personagem, que seria o cisne, demonstra uma característica da psicose que estamos comentando, de não conseguir se diferenciar do outro. Sua estrutura alienada ao grande outro se perpetua em todas suas outras relações com o mundo externo. Assim, ela e o cisne são uma só. Ao analisar o filme e a teoria de amor para o Lacan, chegamos à conclusão de que o amor de Nina é na verdade o balé. Para essa explicação, temos o psicótico, que se anula como sujeito para que ele se entregue ao objeto de gozo do grande outro. Pois, como não se é inscrita a falta, o psicótico não terá esse elemento para dar ao objeto amado. Então a Nina, ela estabelece uma relação de unidade com o balé. É como se ambos fossem um só. E não apenas no campo da fantasia. Ela se anula como sujeito e elimina pequenos elementos que a atrapalhem de se entregar ao grande outro. E isso é possível perceber em alguns exemplos, como na cena em que ela machuca a unha do pé, mas ela vai ao ensaio mesmo assim. E no momento da apresentação, em que ela olha para os seus pés e os vê grudados, transformando-se em nadadeiras, e ela se assusta. Só que ela coloca esse acontecimento como algo secundário, veste a meia e vai dançar para não estragar o espetáculo. O elemento do Lago do Cisne de Tchaikovsky, inserido na história pelo diretor do filme, tem uma correlação importante ao analisar qual elemento do amor dentro da história. Então, para isso, é necessário compreender que Odete é uma princesa que foi amaldiçoada e transformada em cisne branco, e essa maldição feita pelo mago Robert só pode ser quebrada com o amor verdadeiro. E esse mago, ele possui uma filha, que seria Odile, que seduz o príncipe, que jura amor eterno a ela. E dessa forma, como o príncipe ele se apaixona pela Odile, ele quebra assim a sua promessa feita para Odete, que foi transformada em cisne branco anteriormente. Então ele a condena à morte, que no final da história ela se suicida e a peça acaba. Ao observar a história, desde o início do filme, em que Nina tem o sonho de que ela foi transformada em cisne branco e ela está dançando com o príncipe, observamos que além da transformação da bailarina em seu elemento duplo como o cisne negro, a história que citamos anteriormente de Tchaikovsky tem seus recursos inseridos. Então Nina é o cisne branco que se apaixona pelo príncipe, que é representado no filme como uma dança. E Lily seria a bailarina usada, como disse anteriormente, que seria a Odile, e tentaria roubar o príncipe, que de maneira simbólica seria o papel da rainha do cisne. Tendo isso em vista, retornando ao amor dentro da psicose, vemos que Nina se desorganiza psiquicamente, desencadeando ainda mais intensamente o surto psicótico assim que Lily chega, por representar a ameaça de romper com a unidade do grande outro amado, que seria a dança. Lacan afirma dessa forma que uma relação amorosa só lhe é possível abolindo sua condição de sujeito, pois ela admite uma heterogeneidade radical do outro, mas esse amor é também um amor morto. Deste modo, podemos ver esse amor morto na relação de Nina com o balé. Assim como proposto na teoria lacaniana, o balé é a representação do outro na psicose, sem falhas e sem falta. Em Cisne Negro, o amor não está em uma pessoa. O exemplo próximo do real que ilustra essa lógica é o de toxicomania, em que o sujeito anula as pequenas coisas para ser objeto de gozo da grande coisa, que neste caso seria a droga. O sujeito, na verdade, é usado pela droga e permanece em um ciclo, tal qual Nina e o balé. Foi perfeito.